Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Responsabilidade dos Sócios. Ao final de seus estudos, esperamos que você defina os deveres e as responsabilidades dos sócios e conceitue a responsabilidade do empresário na Eireli. Vamos lá? Nas sociedades empresariais, será estabelecido de forma consensual a união de duas ou mais pessoas com interesses comuns, combinando os seus esforços para que possam auferir os lucros desta união. Mas é claro que desta relação surgirão direitos, deveres e responsabilidades. Os deveres dos sócios serão a cooperação, a formação do capital social e a responsabilidade em relação aos terceiros. Já os direitos contemplam o recebimento dos lucros a que tiver direito e participar das partilhas resultantes do encerramento do contrato social. Em uma sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios está relacionada principalmente no Código Civil. Os sócios ativos somente poderão ser substituídos com a anuência dos demais sócios e com alteração no contrato social. Na transmissão dos direitos, ou seja, um sócio desejando passar a sua cota parte para outra pessoa, poderá fazê-lo desde que haja anuência dos demais sócios e com a alteração no contrato social. Os sócios também têm a obrigação de cumprir com a integralização das respectivas cotas partes. O sócio que integralizou a sua cota social, por exemplo, com um automóvel no valor de R$50 mil, responderá pela evicção do veículo. E caso tenha sido feito por meio de uma nota promissória de terceiro, uma transferência de crédito que no dia do seu vencimento não foi paga, ele responderá por solvência. Nos casos em que o sócio participará da sociedade por meio de serviços, ele não poderá realizar atividades que não estejam em consonância com a sociedade, sob pena de exclusão e perda dos lucros. Os sócios terão direito ao lucro de acordo com o percentual de sua cota, e o que presta serviço receberá na proporção média no valor da cota. Não é permitido incluir no contrato social cláusula que venha a excluir o sócio na participação dos lucros e nas perdas. Já a sociedade anônima caracteriza-se pelo capital dividido em ações, em que os acionistas responderão no limite do preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, sendo que estas ações somente poderão ser emitidas pela empresa com a devida autorização da Comissão de Valores Imobiliários, conforme a Lei 9.457 de 1997. A responsabilidade neste tipo de empresa encontra-se no Código Civil, em leis específicas, como a 6.404 de 1976 e a 9.457 de 1997. As sociedades anônimas serão reguladas por essas leis e outras que vierem disciplinar a matéria, bem como pelo Estatuto Social. Por isso, a Lei 6.404 de 1976 estabelece os deveres ao acionista controlador, bem como aos demais administradores e acionistas. O acionista controlador poderá ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas devidamente votadas. Esse acionista responderá pelos danos causados por atos praticados em virtude de abuso de poder que venha a prejudicar a companhia ou os demais sócios. Por fim, vamos entender a responsabilidade do empresário na Eireli. Este tipo de empresa será constituído por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, ou seja, respondendo por todos os atos que praticar. O parágrafo 6º da Lei 12.441 de 2011 estabelece que será aplicado a este tipo de empresa as regras que estão previstas para sociedades limitada. Assim, o empresário da Eireli responderá pelos deveres e responsabilidade conforme descrito na Lei das Sociedades Limitada. Bem, chegamos ao final da videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre a responsabilidade dos sócios.
Você pode identificar os direitos e as responsabilidades daqueles que pretendem abrir uma empresa ou formar uma sociedade anônima. Apesar das diferenças regulatórias, os deveres e as responsabilidades sempre existirão em conformidade com a complexidade do empreendimento pretendido. Obrigada pela sua companhia e até breve!